Os blocos A e B, deixa eu ver se tem alguém aí para entrar aqui. Tem não, ainda. Isso não atrapalha, né? Vamos ler um pouquinho aqui, aí se aparecer alguém depois a gente abre. Os blocos A e B da figura seguinte têm massas respectivamente iguais a 2 kg e 3 kg. Estão sendo acelerados horizontalmente sob a ação de uma força F de intensidade de 50 N paralela ao plano do movimento. Sabendo que o coeficiente de atrito de escorregamento entre os blocos, o que é atrito de escorregamento? Atrito cinético, né? Entre os blocos e o plano de apoio vale 0,6, e G igual a 10, e que o efeito do A é desprezível, calcule o modo da aceleração do sistema. A intensidade da força de interação trocada entre os blocos na região de contato. A aceleração do sistema e intensidade da força de interação trocada entre os blocos na região do contato, ou seja, entre eles, né? A força que o A faz em B ou a força que o B faz em A, tanto faz que o valor será o mesmo, né? Que a intensidade da força de interação é uma dessas duas, tanto faz, tá? O número 12. Número 12. Página 126. Opa. 126. Exercício 12. Vamos entrar aqui mais um aqui. Mais um chegou. Então temos aí os blocos A e B. A massa de 2 e a massa de 3. Qual é a massa? Respectivamente, né? O menor de 2 kg e o maior de 3 kg. A força tem intensidade de 50 N. Tem um atrito de 0,60. E quer saber qual a aceleração do sistema. Então, a primeira coisa a fazer, como envolve força, então a primeira coisa a você fazer é um diagrama de forças. Claro que a aceleração do conjunto, primeiro eu vou olhar então para o conjunto, eu não vou pensar separadamente. Você pode fazer isso também. Fazer o diagrama de força separadamente para cada um, né, deles, o diagrama de força do A e o diagrama de força do B. Na letra A, se você quiser, né, ser mais ágil para fazer letra A, você pode pensar o conjunto como se fosse uma coisa só, né, um objeto só. Então, na letra A, você pode pensar assim, mas se você quiser fazer separadamente, né, aplicar a segunda lei de Newton em cada um deles, depois somar as equações para achar a aceleração do sistema, também é possível, não tem problema, você pode fazer. Fica a seu critério. Mas aqui a gente vai considerar como se fosse um corpo só. Então, vamos fazer um diagrama, né? Diagrama, eu vou até anotar assim para você saber, quem não está aqui agora, de repente, for olhar depois essa folha, né? Diagrama de forças sobre o conjunto. Diga. Vou fazer só as forças externas, tá bom? Porque entre eles também vai ter força, né? De força sobre o conjunto, forças externas. Pode até botar entre parênteses. Forças. Sabe uma coisa? Deixa eu digitar, que essa letra está feia demais. Vamos lá. Cadê o digitador aqui? Está aqui. Achei. Então, vamos fazer aqui diagrama de forças. Diagrama de forças. Forças que atuam onde? No sistema, né? Sistema. Bloco A mais bloco B. Bom? Então, nós vamos fazer esse diagrama aí de forças sobre o bloco A e sobre o bloco B. Deixa eu só tirar essa letra aqui que não está atrapalhando. Vai imaginando aí o diagrama. Opa, tem que ligar o teclado aqui. Vai imaginando aí como é que seria esse diagrama de forças, né? Diagrama de forças que atuam no sistema. Bloco A, bloco B. Posso botar aqui forças externas, né? Então vamos lá, quais são as forças? Então aqui nós temos o conjunto tem massa de quanto? O conjunto vai ser esse pontinho aqui, ó. Eu vou aplicar aqui só a primeira lei de Newton relativa ao somatório de forças, né? Se com isso a gente não conseguir resolver o problema, a gente pode tentar a questão dos momentos. Mas aqui, como são blocos, né?
as dimensões não são muito grandes, as forças são forças concorrentes, né? Passam pelo mesmo ponto, então somatória dos momentos aqui não será útil, provavelmente. Então, vou usar a somatória de forças, né? Então, vamos lá. Então, aqui vai ser, essa bolinha vai representar o nosso sistema ali de massa. Qual é a massa total ali? 5 kg. Certo? Então, vou representar as forças sobre ele. Ó, vai ter o peso total, né? Peso total. Tá aí. Peso. Deixa eu agora... Peso de quem? Peso de A. Pode botar assim se quiser, olhar mais B ou peso AB, né? Você dá o nome que você quiser, só que aí você escreve aí do lado, né? Peso AB. O que está baixo? Todo mundo está ouvindo baixo? Deixa eu ver se tem como aumentar aqui. Aqui está no máximo, cara. Dá para ouvir agora? Ah, o seu áudio que está baixo? Ah, tá, o áudio do Jair. Eu vi muito longe aqui. De longe, lá do outro lado. Ele está tentando falar. Ah, fala aí, Jair. Você está me ouvindo? Tô. Não, você pode... Agora não ouvi não, saiu tudo recortado. Você pode pedir a atividade 1? Terça-feira, às 9 horas. Ah, tá. Obrigado. Tá bom? Terça-feira, às 9 horas. Aí eu corrijo para vocês. Aí nós temos aqui, ó, peso de AB. Peso de AB é o peso de A com B, tá? Então vai ser o quê? Peso AB. AB. Aqui é massa total, né? Vamos chamar de massa do sistema, fica melhor, né? De chamar peso AB. Vamos chamar peso do sistema, massa do sistema, tá bom? Então fica assim, o peso do sistema é aquele conjunto, né, formado. Então o peso vai ser G igual a 10, então vai ser 50 newtons. Bom? Então tá aí o peso do sistema, mas o que? Tem força normal? Tem, né? Força normal. Só que agora tem que chegar um pouco para baixo, senão não vai caber, né? Deixa eu chegar aqui. Força normal. Aí, força normal. Cadê a força normal? Força normal. Força normal. E PS. Pronto, mais o que? Força de atrito, né? Tem a força entre eles, né? Mas eu estou representando só as forças ali externas, né? As forças que vêm de fora, né? Estou representando a força sobre os conjuntos, né? Sobre o conjunto todo. Não estou representando a força entre eles. Quando eu for representar a força entre eles, eu vou desenhar um diagrama de força para cada corpo, né? Aí eu for e desenho a força entre eles, tá bom? Por enquanto, eu não vou colocar na figura aqui. Então, força normal, força peso, força F para a direita. Então, esse é o diagrama de força, tá vendo? Força F e outra força de atrito, né? Força de atrito ali, ó. Força de atrito. Força de atrito. Essa força de atrito ali, a gente tem que ter cuidado que vai ser o quê? Força de atrito. Vai ser a força de atrito total sobre os dois, tá bom? Então, chamei de FAT, contrária ao movimento. E aqui a força F. Bom? F. A força normal, lembre-se, tá? É a normal sobre o conjunto, tá? Força normal sobre todo o conjunto. Então, não é a normal sobre ela, é a total, né? Então, a gente vai calcular como, né? Força normal ali, olhando a figura, né? Você vê que a força normal vai ter que ter o mesmo valor do peso do sistema, né? Então, a força normal total ali, sobre os dois, né? Sobre o conjunto todo, vai ser de 50 newtons. Claro que sobre cada bloco vai ter uma normal diferente, né? Sobre o bloco A vai ter de 20 newtons, né? Sobre o bloco B vai ser de 30 newtons. O total dá 50 newtons. Entendido? Então, tá bom. Ele quer aceleração. Então, para saber a aceleração, veja que nós precisamos de quê? Ele quer determinar o modo de aceleração do sistema. O que ele nos deu aqui? A intensidade da força F, né? A força F também é 50 newtons. Vamos colocar aqui no pontinho. F é igual a 50 newtons. Coincidentemente, F tem um valor de 50. Tá? A força F que ele empurra ali o conjunto. Então, para achar a aceleração, você vai ter que ter resultante ali horizontal, né? A vertical dá nula, né? Mas a horizontal, a componente, né, da resultante horizontal não é nula. Você vai ter uma F para a direita e uma FAT para a esquerda. Ele já disse que o objeto está ali, né, em movimento.
gente já está considerando que eles estão sendo, tá vendo? Eles estão sendo acelerados, então ele está em movimento. Então você já sabe que a resultante não é nula, tá? Então você pode escrever assim, né? Força, aplicando a segunda lei de Newton, tá bom? Então vai ser força igual a massa vezes aceleração. Bom, na vertical a resultante é zero, então vai ficar o quê? Vai ficar só aqui F menos Φ sobre o conjunto todo. Se você quiser até colocar um Φs ali, né? Quer dizer que é sobre o conjunto todo, você coloca. É igual a massa do sistema vezes a aceleração do sistema. Não precisa botar o S no A, porque é igual para os dois corpos, mas se você colocar também não vai ficar errado, tá bom? Eu vou deixar sem o S no A, porque a aceleração é igual para o bloco A, para o bloco B e para o conjunto, é a mesma, né? Então não precisa ficar colocando índice aí para diferenciar. Então é isso aí. Então o que a gente precisa para calcular A? Ó, A, o M eu conheço, Φ eu não conheço, o F eu conheço, é 50, né? E a massa ali é 5. Então falta determinar o Φ sobre aquele conjunto, né? Ele te deu ali, ó, coeficiente de atrito, vamos anotar aqui, né? Coeficiente de atrito é igual a 0,6, o atrito cinético ou dinâmico, né? Vamos chamar de C de cinético. 0,60 ele colocou, 0,60. E G igual a 10. Então, como é que eu descubro esse atrito? Você pode calcular sobre cada um, né, e somar. Ó, vamos lá, ó. Φ sobre o bloco A vai ser o μ cinético vezes a normal sobre o bloco A, né? Aí você pode fazer um desenho ali, se quiser, né, para descobrir a normal, você vai ser separado, né? Olhando aqui a figura, ó, normal total é Fn. Sobre cada um dos blocos, você vai ter a normal, né, sobre o bloco A normal sobre o bloco A vai ser 20 newtons, porque o peso do bloco A é 20, né? A massa é 2, o peso é 20, a normal é 20. Só tem os dois, né? Tenham cuidado com isso, que em algumas situações tem 3 forças verticais. Aí você não pode escrever, né, que força normal é igual a peso. Um monte de gente faz isso, né? Força normal é igual a peso, sim, mas não é sempre assim, né? Por isso você tem que fazer o diagrama de forças, né? Você olha o diagrama ali, ó, só tem 2 forças na vertical. Na vertical não tem aceleração. Então, a força normal é igual a força a peso, o mesmo valor, né? Quando eu falo igual, o mesmo valor, tá? Então, Φ de A vai ser μ vezes normal, né? Então, vai ficar μ é 0,60, a normal sobre A é 20. Isso aqui vai dar quanto? 12 newtons? 12 newtons. Vamos calcular Φ sobre B. Depois você vai verificar que, nesse caso, nem precisava fazer isso, mas tudo bem, vamos fazer a conta primeiro, depois a gente mostra para você entender o que a gente faz, né? Ó, Φ sobre B vai ser μ, né? Aí já coloquei ali μB, escrevi C aqui porque μB vezes a normal. Ah, que é μ de μ cinético, tá? μ cinético vezes normal, tá caducando. Tem alguém chegando aí. Igual, aí fica 0,60, é o mesmo μ para os dois, né? O mesmo superfície, os corpos são de mesmo material, mesmas características, né? E é normal que muda, né? Porque a massa é diferente, então fica 30. Então isso aqui vai ser o quê? 3 vezes 6, 18, 18 newtons, tá bom? Então o Φ total, Φ sobre o sistema, é o quê? 12 mais 18, deu 30, 18 mais 2, 20, mais 10, 30, 30 newtons, tá bom? Como os corpos, deixa eu abrir aqui para a pessoa, deixa eu abrir aqui. Como os corpos, professor, diga, Emily Hoffman. Professor, ah tá, já entendi, ok. Então, Φ sobre o sistema é 30 newtons. Agora pensa bem, aí você tem os corpos A e B, né? O coeficiente de atrito é o mesmo para o corpo A e a superfície, o corpo B é o mesmo coeficiente de atrito. Então você poderia ter feito assim, ó. Eu fiz essa conta toda, mas para mostrar que nesse caso você poderia ter feito assim, ó. A força de atrito sobre o sistema é igual a massa, coeficiente de atrito cinético, vezes a normal sobre o sistema. Isso aqui o que? 0,6. A força normal sobre o sistema está lá, ó. Cadê a força normal sobre o sistema? O peso é 50 aqui, tá vendo? O peso é 50. Se o peso equivale a 50, então nesse caso a força normal vai valer 50. Só tem essas duas forças na vertical e na vertical não existe aceleração, tá bom? Então aqui você vai escrever o quê? 50. Quanto é que dá 50 vezes 0,6? 30 newtons. Aqui, ó, mesmo valor. Tem que dar o mesmo valor, né? Então você poderia fazer direto, tá vendo? Como se fosse um único corpo ali.
porque o coeficiente de atrito é o mesmo para os dois, então você já pode fazer como se fosse um corpo só, não precisava ter feito a conta separada, tá? Mas eu fiz separado para mostrar para você que funciona, tá? Por isso que eu fiz separado, mas você pode fazer, nesse caso aí, ó, tudo junto, né? A não ser que os corpos tiverem, né, o atrito entre a superfície for diferente de cada um, né, o coeficiente de atrito, entendeu? Para o A for um coeficiente, para o B for outro coeficiente, aí você tem que fazer separado. Mas como são iguais, você pode fazer como se fosse uma coisa só, beleza? Beleza. Então vamos lá. Todos os dois estão na horizontal, tá vendo? Então você pode, se tiver um inclinado e outro na horizontal, também já não poderia fazer. Então nós descobrimos a força de atrito, olha que legal, 30 newtons. Aí você vai voltar na equação e substituir todos os valores. Prontinho, resolvido. Então, substituindo o resultado na equação, na primeira equação, né? Substituindo o resultado, né? Substituindo o resultado e os dados na equação 1, ficaremos com, eu vou repetir a equação, porque ela está lá em cima, né? Então eu vou repetir, ó, F menos FAT igual a MSA. Bom, vou repetir, depois a gente substitui. Então, F menos FAT. Aí eu chamei de quê? FAT S. FAT do S. FAT, esse S não ficou bem, não, mas FAT do sistema, tá? É igual massa do sistema vezes a aceleração do sistema, tá? Então vai lá, F quanto? 50, são todos os dados, tá? Isso aí, ó, 50, o FAT a gente acabou de calcular, vale 30, a massa do sistema é quanto? 50 também? 50, só que é 50 quilogramas, né? E o A vale, deixa eu ver quanto é que vale o A aqui, é o que a gente quer, né? Estou procurando o A, que burro. 50 menos 30, 20. Se eu soubesse o A, eu precisava fazer essa conta, né? O A é desconhecido, então não tem A, o A tem que descobrir. 20 sobre 50. 20 sobre 50. Quanto é que dá 20 sobre 50, hein? 0,4? 0,4. Qual unidade? Metros por segundo ao quadrado. Que trata-se de aceleração e nós estamos trabalhando com todas as unidades no Sistema Internacional de Medidas. Está lá, ó, você confere lá, tá vendo? No problema aqui do lado esquerdo, né? Massa em quilograma, mais o que? Força em Newton, aceleração da gravidade em metros por segundo ao quadrado, coeficiente de atrito não tem unidade, é só o número sem unidade, ok? Então, você tem este resultado. Força, não, A é igual a 0,4 e força de atrito é igual a 30 N. Letra A, descobriu a aceleração. Aqui dá um pouquinho mais de trabalho, por quê? Porque tem a força de atrito para a gente calcular, né? Se não tivesse força de atrito, ia ficar simplesmente F, 50, né? É igual a 50 vezes A. Daria 1, né? Aqui deu quanto? 0,4, tá vendo? Sem atrito daria 1, que faria F, 50, não teria atrito, aqui seria 0, né? Igual a massa do sistema. Massa do sistema é quanto? Deixa eu ver aqui, massa do sistema, 5, né? 5. Ah, tá, então é 50, 5. 50 sobre 5 daria 10, né? Daria bem mais, né? Daria bem mais. Aqui deu quanto? Aqui deu só isso, gente. Vamos conferir isso. 50. Ah, a massa está errada, né? Ah, por isso que está dando errado. A massa aqui é 5, tá vendo? Eu botei 50. Ih, perdi 2 pontos na prova. Ainda bem que eu conferi, né? Então vamos corrigir aqui a massa do sistema. A massa do sistema não é 50. O peso que é 50. A massa do sistema é 5, tá bom? Tirar só o zerinho daqui, né? Esse aqui vai para o espaço também. Então aqui vai dar 5, ó, que é a massa, tá bom? Confere, né? 2 mais 3, 5. 50 menos 30, 20. O A vai ser 20 sobre 5, 4,0 metros por segundo. Então, com atrito seria 4. Sem atrito seria quanto? Seria, ó, aqui, ó, se fosse sem atrito, ficaria 50 igual a 5A, daria 10, né? Então, com atrito deu 4, sem atrito daria 10, tá bom? Tem um pouquinho mais de trabalho, porque se tem atrito, aí você tem que calcular, né, usando o coeficiente de atrito, tá bom? Mas dá para fazer, né? Dá para fazer tranquilamente aí. Dá um pouquinho de trabalho, mas a gente consegue. Vocês vão conseguir resolver também, sem problema nenhum. Letra B.
Qual a intensidade da força de interação trocada entre os blocos na região de contato? Na região de contato. E na região de contato, velho? Como é que a gente faz isso? Hã? Você vai perguntar, ih, professor, agora me pegou, cara. Como é que eu vou descobrir as forças aí entre a região de contato? O que você faz? Você pode fazer agora a representação ali das forças para cada bloco. Escolhe um dos blocos, né? Você já tem aceleração. Qual bloco a gente escolheria aí, hein, cara? Qual que é o mais fácil de trabalhar? Será o bloco A? Sobre o bloco A vai ter a força F na horizontal, tá? Força F, força de atrito e a força que B faz em A. Serão 3 forças, né? No bloco B, olhando só as forças horizontais, vai ter a força que A faz em B, que a gente quer descobrir, né? Vai ter a força de atrito oposta somente, ó, só 2 forças. Então eu vou olhar para o B, parece ser mais fácil, né? Então, olhando para o bloco B, vamos fazer aqui o diagrama de forças sobre o bloco B. Entendeu porque eu escolhi o bloco B? Porque tem menos forças nele. Diagrama. E a força que eu quero é a força entre eles. Então, tanto faz escolher A ou B, nesse sentido, né? Mas eu vou escolher o B, que é mais simples, né? O diagrama de forças é mais simples. Então, diagrama de forças para o bloco B. Bloco B, deixa eu colocar a letra B. Então, pensa aí, imagina aí o diagrama de força. Eu vou desenhar as forças verticais também, mas na nossa conta, né? Essa força vertical aí, ela... vai precisar também, né? Na hora de calcular o atrito, é bom te desenhar tudo, né? Te desenha tudo que vai precisar também. Então vamos lá, vamos fazer o diagrama de forças para o bloco B. Desenha aqui um pontinho. Aí você vai desenhar... Opa, tem alguém chegando aí. Chegando. Deixa eu coçar meu olho aqui, começou a coçar. Então, diagrama de forças para o bloco B. Vamos ver aqui, como é que ficaria esse diagrama de forças? Vamos desenhar aqui. A força que A faz em B, para a direita, né? Então, essa força que A faz em B. Força, peso. Força, vamos desenhar a força de atrito logo. Força de atrito. Só que essa força de atrito é sobre o bloco B somente, né? Não é aquela força de atrito total, né? Então, se eu não tivesse calculado antes, eu teria que calcular agora aqui pelo menos ela, né? Tá? Então, aqui tem um peso. Peso de quem? De B. Está exagerado um pouquinho, né? Deixa eu diminuir ele aqui, está um pouco exagerado. Peso de B. E a força normal somente sobre B também, tá? Que agora estou dizendo o diagrama de força sobre o bloco B. Vamos colocar os nomes? Então, peso de B, né? Força que A faz em B, que é o que ele está pedindo, né? Força entre eles é a força que A faz em B, o valor, ou a força que B faz em A, tanto faz, tá? Força de atrito, né? Aplicada somente sobre B, força normal somente sobre B, tá bom? Então vamos lá. Você sabe qual o peso de B, né? Mas se você quiser, você coloca aqui no cantinho. Você pode fazer o diagrama de força e você coloca os dados aqui, não? Peso de B. Se a massa de B é 3, G igual a 10, ele está na horizontal, cuidado com isso, tá bom, gente? Isso que eu estou fazendo, o bloco na horizontal, né? Tiver uma inclinação, tiver numa rampa, tem gente que fala, peso igual a normal. Não, isso é só quando é na vertical e só tiver 2 forças. Então, você tem que fazer o diagrama de força. Então, o peso de B ali tem o mesmo valor da força normal, ok? Então, a força normal vale quanto? Vale o peso de B, né? Que é a massa de B, 3, massa de B vezes G. Bom, então, a força normal sobre B vale 3 vezes 2, não, 3 vezes 10, 30 newtons. Eu já tinha feito, não? Deixa eu ver. Eu já tinha usado ali, né? Sem fazer a conta, mas já tinha usado. 30 newtons. Beleza. Então tá aí. NB 30 newtons. Mais o que, cara? O que a gente vai precisar? FAB que eu quero descobrir. FAT-B, né? FAT-B, como eu já fiz na letra anterior, você pode pegar aqui, ó. FAT de B igual a 18. Se eu não tivesse feito daquela forma, a gente teria que calcular, tá bom? Então, como a gente já fez na letra A, né? Então, FAT-B é igual a 18 newtons. Né? Depois, se você quiser conferir lá, né? O coeficiente de atrito é 0,6, né? 0,6 vezes 30 vai dar 18. Só conferir na calculadora. Mas o que eu vou precisar? Quero descobrir FAB. Vou aplicar a segunda lei de Newton, né? Vai ficar assim, FAB
menos FAT-B igual a massa de B, então a massa de B, né? Massa de B está ali no problema, 3 kg, mais o que? A aceleração, né, do sistema, que a gente calculou aqui, ó, 4. A aceleração é 4 metros por segundo. Pronto, temos todos os dados aqui no cantinho, podemos aplicar a segunda lei de Newton. Então, aplicando agora a segunda lei de Newton ao bloco B. Aplicando a segunda... Eita, o que aconteceu aí? Segunda, onde fica a segunda aqui? Fica no E mesmo. Não está funcionando. Então deixa só os dois mesmo. Tá? Segunda, entenda que é segunda. Segunda lei de Newton ao bloco B. Então como é que fica? Fica assim, ó. Vou até digitar mesmo. FAB, F que A faz em B, assim vai ficar legal, não precisa fazer minúsculo. FAB menos, se você quiser escrever até mais educado, vamos dizer assim, escrever assim, né? F sobre B, força resultante sobre B, é igual a massa de B vezes a aceleração de B, não é isso? O Bzinho você faz menor, porque eu não tenho um índice aqui, né, nesse programa, aí você faz ele menor, ele faz um índice, né? Nosso amigo Jair, que está pedindo a solução do problema, está fazendo o índice errado, está colocando o expoente, né? É errado, Jair, tá? Você tem que fazer o índice embaixo, igual eu estou fazendo aqui, tá vendo? Ó, vou até escrever a mão, né? Vou escrever a mão para você ver como é que é. Você tem que usar a nomenclatura correta, né? Para as pessoas se entenderem, né? Se cada um usar e escrever de um jeito diferente, vai ficar complicado. Então, olha só. Vou escrever a lápis aqui para você ver, assim, ó. Força resultante, né? Força resultante sobre B, né? É igual a massa de B, tá vendo? Assim, não é assim, B. Né? Pode escrever assim, massa de B. Não é assim que escreve, né? Então, força sobre B é igual a massa de B vezes a aceleração de B, ou simplesmente, né? A aceleração, que é tudo igual. Qual é a força resultante sobre B? Você vai fazer ali, ó. Eu estou pensando na horizontal, na vertical não precisa me preocupar porque a resultante é zero, tá bom? Senão você teria que escrever, né? Resultante horizontal, aplicar a segunda lei de Newton, depois você faria para vertical também, né? Aplicava a segunda lei de Newton a também a vertical, mas aqui não precisa porque não tem aceleração vertical. Então vai ficar FAB, a força que o bloco A faz em B, que é o que a gente quer descobrir, menos FAT sobre B é igual massa de B vezes a aceleração de B. Você está vendo como as equações são similares na letra A e letra B? Só que na letra A eu apliquei ao conjunto inteiro, né? E na letra B somente ao bloco B. Se eu aplicar a segunda lei de Newton ao bloco A, vai dar uma diferençazinha, né? Que vai ter uma força a mais. Ué, tinha feito barulho aqui, mas falar-me falso. Então vamos lá. FAB, eu quero descobrir, menos FAT. Agora nós temos todos os dados aí, tá vendo? Só colocar aqui na equação, ó, 18 igual massa de B, tá ali, ó, 3. A aceleração de B é quanto? 4, né? Igual para todo mundo. 3 vezes 4, 12. Então, força que A faz em B é igual 3 vezes 4, 12. Então, vai ser 18 que está aqui negativo para lá positivo. Né? Então, vai ser 12. Aquele 18 vem para o lado de cá, fazer companhia para o 12. 18 mais 12 deu quanto? 30. 30 newtons. É a força para que o conjunto tenha aquele conjunto não, né? Para que o B tenha aquela aceleração lá de quanto? Lá? 4, né? 4, tá bom? Então é isso. Se eu perguntasse para você o seguinte, qual a força resultante, qual o valor, né, da força resultante sobre B, o que você me diria? Você pode até ver os valores aí de massa, tá vendo? Tá ali, ó. Vou deixar aqui, ó. Se eu perguntasse assim, qual a força resultante sobre B? Você saberia dizer o valor? Vou deixar aqui as equações, está aí a equação aí, você pode observar. Alguém saberia dizer qual é a força resultante sobre B? O valor dela? O valor dessa resultante sobre B. Nós calculamos a força que A faz em B, 30. É o que ele pediu na letra B, né? A intensidade da força de interação trocada entre os blocos. Então a força que A faz em B é 30. Se você quiser escrever também, força que B faz em A também é 30, né? Terceira lei de Newton, você escreve pela terceira lei de Newton, força que B faz em A também será de 30 newtons, tá bom?
Terminamos. Agora eu vou fazer algumas perguntas extras. Você saberia dizer qual a força, o valor da força resultante sobre o bloco B? Só para a gente aproveitar o problema e estudar mais um pouco. Estamos estudando agora, fazer uma pergunta sobre leis de Newton, né? 30 newtons, alguém respondeu 30 newtons. Por que será que a força resultante sobre B, ele achou que é 30 newtons? Alguém tem uma oferta diferente para fazer? Ele acha que a força resultante sobre B é 30 newtons. Alguém pensa diferente dele ou dela? Eu não vi a pessoa que falou, tá? Deixa eu abrir aqui. Deixa eu ver quem falou. Foi a Emily, né? A Emily falou 30. Alguém tem um valor diferente aí? 30? Pode chutar aí, gente. Não tem medo, não. Pode falar o que você acha aí. Era 30, não é 30. Já vou falando. 60. Ela falou 60 agora. Ó, tá aumentando, hein, a oferta. Tá aumentando a aposta. Isso. Subtrair a força de atrito, né? Sim. Sim. Alguém sabe dizer? Tá ali escrito ali, ó, na terceira linha. Tá ali, tá vendo? Força resultante sobre B é igual a massa de B vezes a aceleração de B, não é? Tá ali, ó, na primeira linha, aliás. Tá lá. Na terceira linha, eu escrevi qual é o valor da massa e qual é o valor da aceleração. Quanto é que dá 3 vezes 4? Tá vendo ali, ó? Massa de B é 3, a aceleração é 4. Quanto é que dá vezes 12? Se a massa de B é 3 e a aceleração é 4, a resultante vale 12 newtons. Ok? 12 newtons. Agora vamos ver, quem está conferindo aqui, né? Tem que conferir, tá? Para ver se bate, né? Vamos ver agora a resultante sobre o bloco A. Não, vamos conferir. Eita, o telefone está tocando, deixa eu desligar. Eu achei baixo esse valor de 12 aí. É porque que é baixo? A massa de B é quanto? É 3? Pô, tá estranho, hein? Depois eu vou conferir todos os dados, tá meio estranho o resultado. Mas vamos fazer o cálculo agora da resultante sobre A. Então a resultante sobre B deu 12, beleza. E a resultante sobre A, alguém sabe fazer? Alguém saberia dizer? Vamos pegar os dados anteriores aqui, né? Vamos ver aqui, ó. Não, tem aqui, né? No texto tem ali, ó. A massa de A vale 2. E a aceleração é a mesma, né? Tá aqui, ó, 4. Quanto é que dá, então, a resultante sobre o outro bloco? Alguém saberia dizer? A massa é 2 e a aceleração é 4. Alguém vai escrever aí? Chuta aí, gente, alguma coisa. Alguém escreveu 8. 8? Por quê? 2 e 4 é 8, né? Ok. 8. Então, uma resultante deu 8 e a outra resultante deu, a gente calculou 12, não foi isso? Uma resultante deu 12, resultante sobre B, e a outra resultante foi 8. Se eu somar, veja bem, 12 foi resultante somente sobre B, e 8 foi resultante somente sobre A, ok? Por que a resultante de A dá menor que a de B? Alguém saberia dizer? Um deu 8, outro deu 12. Por que a resultante de A dá menor que a de B, se a aceleração é a mesma? Por causa da massa diferente. O Jair respondeu aqui. Exatamente, por causa da massa diferente. Perfeito, né? Na hora que você faz aquela conta, né? Massa vezes aceleração, a aceleração é a mesma, né? Mas a massa é diferente. Você faz MA vezes A, depois MB vezes A. Então vai dar diferente o resultado, porque as massas são diferentes. Quem tem mais massa vai precisar de um resultante maior, né? Quem tem mais massa, a inércia não é maior? Então é mais difícil de acelerar. Então, para você dar a mesma aceleração aos dois blocos, você vai ter que aplicar um resultante maior no bloco de massa maior, né? Para compensar a inércia dele, que é maior, tá bom? Então, por isso, ok. Então, a resultante sobre 1 deu 12 e sobre o A deu 8. Então, a resultante sobre o conjunto dá quanto? Se sobre 1 deu 12 e sobre a outra deu 8, né? E as forças têm a mesma direção e o mesmo sentido, né? A resultante, que a aceleração dos dois aponta para a direita, então a resultante do B tem a mesma direção da resultante do A. O sentido da resultante de B é o mesmo sentido de A. Então pergunto, qual é a resultante sobre o conjunto? O que você faria para descobrir? Tem várias formas, né?
Mas se um vale 12, tem a mesma direção e sentido da outra, que vale 8, quanto é que dá resultante sobre o sistema? Alguém sabe dizer? Nesse caso? Elas estão no mesmo sentido, né, resultante. Então vai ser 20. Só somar, exato. Né? Você tem duas forças, né? Uma resultante sobre B, que aponta para a direita e direção horizontal. A resultante sobre A aponta para a direita, sentido horizontal. Então a resultante sobre o conjunto todo, né, dá 20 newtons. A resultante sobre esse conjunto aí, tá? Tudo bem? Beleza. Aí eu pergunto para você, mas como é que é resultante? Então vamos responder outra pergunta agora. Como é que a resultante pode dar 20 se a força F é 50? Não tem um F empurrando ali de 50 newtons? Então como é que é resultante sobre o sistema da 20? Quem sabe explicar? Que a força F ali, tá vendo essa? Por causa do 30 do atrito, exatamente, né? Você tem lá a Valda aqui um pouquinho, a gente calculou aqui, tá vendo? 50 é a força F, mas tem 30 se opondo, né? Então a resultante é quanto? 50 menos 30, 20. A resultante sobre o conjunto é 20, né? E a gente somou, a gente conferiu, né? De outra forma, a gente somou, né? A resultante sobre B, depois somou a resultante sobre A, deu 20. Tá vendo? As coisas têm que encaixando tudo, né? Você vai conferindo, tem que tudo bater, né? A pessoa, se soma a resultante de B com a resultante de A, desse 30, ia ficar estranho, né? Você já calculou que 50 menos 30 dá 20. Você já calculou que a resultante sobre o conjunto é 20. Então, se você somar a resultante sobre cada um deles, tem que dar a resultante sobre o conjunto. Percebe? Essa é a ideia. Perfeito. Vamos fazer mais um exemplo aqui. Deixa eu pegar aqui, peraí. Deixa eu pegar um exemplo aqui. Vou inventar um desses do livro que não estão legais, então. Deixa eu inventar um aqui que é melhor. Vou inventar um, então esquece o problema do livro. Vamos fazer um aqui rápido, só para não vai dar nem para fazer 12 minutos. Vamos pegar um simplesinho aqui, né? Sem muita dificuldade, sobre atrito ainda, tá bom? Vou inventar aqui um exemplo. Se não der tempo de fazer, que falta só 12 minutos, aí vocês pensam em casa, tá? Não pense que vocês estão em casa. Essa foi boa. Nós estamos em casa, né? Essa foi boa, hein? Vocês pensam em casa. Quem está acostumado está na sala, né? Gente. Eu pensei que ia voltar em outubro, né? Nossa, estava doido para voltar para a sala de aula, mas parece que a coisa vai durar um pouco mais, né? É uma pena, né? Porque na escola é bem mais divertido, né? Você pode conversar com seus colegas, pode conversar, pode no intervalinho, né? Bater um papinho, pode fazer educação física, jogar na quadra, é mais divertido. Vamos torcer para que a coisa não demore muito, né? E melhor de aprender. Aí ele falou com certeza, né? Nossa Senhora, muito mais tranquilo de aprender, né? Muito mais tranquilo, com certeza. Também concordo. Para aprender é muito melhor. Por internet, em casa, é complicado para a gente aprender. Saudade da aula presencial, realmente. O bloquinho está um pouco torto aí, tá vendo? Mas é isso. Vamos pensar aqui. Nossa, tem uma pessoa chegando agora. Vamos lá, Léo. Seja bem-vindo. Não seja por isso. O Pedro. Nossa, gente. Tá mais gente chegando. O que aconteceu? Chegaram aí. Vamos para isso aqui. Vamos finalizar, né? Passando esse problema para vocês. Vocês façam aí. Aí, se tiverem dúvidas, vocês podem perguntar pelo Zap lá. A gente vai ajudando. Qualquer coisa eu gravo um vídeo resolvendo. A gente dá um jeito aí de... caso vocês não consigam, tá bom? Então aqui é o seguinte, você tem um bloco, vamos escrever o texto, né? Escrever o texto aqui da questão, que eu estou inventando aqui, porque a do livro não está legal não, né? Então temos ali o bloco da figura tem massa igual a 4,0 kg, ok? Está em repouso sobre um plano inclinado. Tá?
repouso sobre o plano inclinado. Inicialmente, né? Está inicialmente, vamos botar assim, né? Ele é colocado sobre, vou dizer que ele está em repouso não, vou dizer assim, ele é colocado sobre o plano inclinado. Inicialmente, não ficou legal não, ele é colocado, e eu vou botar ali em cima, senão vai ficar esquisito o português. Apesar de que ele é colocado inicialmente em repouso sobre o plano inclinado. O que eu quero dizer com inicialmente? Alguém vai lá e coloca ele sobre, né? Ele foi, né? Não ele é, né? Ele já está ali, ele foi colocado inicialmente, logo da figura tem mais quadro pela lama, e foi, né? Vou botar assim que o português melhora. E foi colocado inicialmente em repouso sobre o plano inclinado. O português não focou 100%, mas o que você vai entender aqui? Você vai entender que você coloca o bloco ali, solta, ok? Ele poderá escorregar ou não. Ele vai poder deslizar ali ou não, a gente não sabe ainda, tá? Então por isso que eu coloquei inicialmente, porque a gente não sabe se ele vai ficar parado ou não. Você coloca ele parado, vai lá, né? Pega o bloquinho, vai lá na rampa, coloca ele lá. Aí você solta, coloca ele encostado e tira a mão dele. Aí você observa se ele vai descer ou não, tá? Ele pode ficar parado ou não, tá bom? Aí eu vou dizer assim, ó, os coeficientes de atrito do bloco, entre o bloco e a superfície são, né? Os coeficientes são, melhor o português aí, são Mi, esse U aí vai ser o nosso Mi, tá? Mi estático, põe um índicezinho, tá? Porque eu estou sem índice aqui, Mi estático igual, melhor passar para outra linha, não ficar alinhado, Mi estático igual a 0,3, 0,30 e Mi cinético, escreve o Mi direitinho no seu caderno, igual a 0,20, tá? Os coeficientes entre o bloco e a superfície são Mi estático 0,30 e Mi cinético igual a 0,20. O ângulo, faltou um acento ali, né? O ângulo entre o plano e a horizontal é de 25 graus. Esse grau meu não está funcionando hoje, deu alguma coisa errada aí, mas você põe 25, vou escrever graus, tá? Você põe uma bolinha ali, 25 graus. Tudo bem? Até agora? Beleza. Então, te dei a massa do bloco, te dei esse coeficiente de atrito, ele foi colocado inicialmente em repouso. A pergunta é, primeira, né? O bloco... não, vou fazer uma pergunta mais simples antes, tá? Determine... não, assim, eu vou fazer assim, faça... não precisa nem pedir isso aqui, né? Que lembra que diagrama de força, né? Faço o diagrama de forças do bloco. Isso é uma coisa que a gente nem precisa pedir, mas eu vou colocar aqui para chamar a atenção que você tem que fazer. Faça o diagrama de força. Então, você vai colocar peso, normal, força de atrito, que ainda você não sabe se é cinético, né? Ou estático, então você chama só de FAT, né? FAT, mas o quê? Só, né? FAT, peso, normal, só isso, né? Tem mais nenhum não tem ninguém empurrando, né? Depois que você colocou, não tem ninguém empurrando, beleza? Tá. Faz o diagrama de força do bloco. Letra B. Determine o valor da força normal. Letra C. Determine o valor máximo só ficar escrito isso aqui. Determine o valor máximo, determine o valor, vai ter que ser assim mesmo, da força de atrito máxima que poderia existir entre o bloco e a superfície. Veja que são coisas diferentes, né? A pergunta não ficou legal, vamos tentar um português aqui, né? Determina o valor da força de atrito máximo que poderia existir entre o bloco e a superfície. Vamos deixar assim mesmo.
Letra D. O que é esse valor máximo? É aquele FAT-Mi estático vezes normal, tá? Esse cálculo da letra C, você faz FAT é Mi estático vezes normal. Você calcula o valor máximo possível da força de atrito. Na letra D, olha a pergunta, é sutil agora, para você entender a diferença entre o valor máximo que você está calculando ali e o valor real, né? Qual o possível valor da força de atrito ali. Então, você vai calcular aqui, ó, determine o valor da força, né, da componente Px. Bom, na hora que eu faço essa pergunta, isso é muito relativo, né? Quem é Px? Vai depender de quem você escolhe como eixo X. Vamos combinar aqui entre a gente que o nosso eixo X vai estar aqui, ó, na direção, né, no plano da folha e na direção do plano, aí, tá vendo? Tá acompanhando a inclinação. Então, o nosso eixo X vai formar aqueles 25 graus que estão ali, tá vendo? Anotados, 25 graus. Então, o nosso eixo X vai estar formando 25 graus com a horizontal, que é o nosso eixo X. Então, quando eu pedir para você calcular, determine o valor da componente Px, quem é a componente Px? A componente Px é a componente do peso na direção X, tá? Esse P aí você vai entender como peso, tá, gente? Então, a componente Px, tá? Componente do peso na direção X. Ok, feito isso, ó, estou dando aqui para você, o G você pode usar 10, tá? Quando não tiver, em nenhum lugar da prova ou do problema, você pode usar G igual a 10, tá? Não tem problema não. Mas você pode escrever aí, eu não dei o valor de G, você pode usar aproximado, ou senão você pode usar o 9,8, desde que você escreva, né? Você escreve assim, não foi dado o valor de G, vou usar o valor G igual a 10 metros por segundo ao quadrado. Ou não vou dar o valor de G, vou usar o valor 9,8 metros por segundo ao quadrado, tá bom? Mas eu coloco aí daqui a pouco, deixa eu só terminar aqui a letra, a gente combina que a gente vai usar o valor de 10, tá? Então vamos lá. Letra E. A gente não vai resolver agora, né, que acabou o tempo, mas vou deixar para vocês pensarem, tá? E se surgir dúvidas, vocês podem ir perguntando aí ao longo, né, dos dias aí, né? Tá bom? Não tem problema, na hora que vocês quiserem, você joga a pergunta lá, né? Eu vejo se eu consigo responder pelo zap mesmo. Se a gente não conseguir, a gente tenta de uma outra forma. Então, determine o valor da componente Px. Agora sim, na letra E, determine o valor da força de atrito sobre o bloco. Aqui você vai pesquisar, na hora que você for calcular a letra A, você vai verificar o que? Verificar, né, se o bloco vai deslizar ou não, né? Quando você for fazer essas contas aí, você vai verificar se o bloco vai deslizar, assim mesmo que escreve, deslizar, acho que tá estranho. Deslizar, acho que é com essa, não? O que vocês acham? Me ajuda aí. Deslizar. Essa, professor. Tá ficando doido, né? Será que é Alzheimer? Deslizar. Não é deslizar, né? Cadê meu teclado? Tá aqui. Deixa eu botar o meu tecladinho aqui. Eu tô usando o mouse errado, peraí. São dois mouses aqui. Não vai ficar deslizar. Vai deslizar. Ou não! Como é que você vai fazer isso? Vou já te adiantar aqui a ideia. Ó. Primeiro, na letra C, determine o valor da força de atrito máxima que poderia existir entre o bloco e a superfície. Essa força que se calcula na letra C não vai ser necessariamente o valor da força de atrito aplicado no bloco, ok? Esse valor que você vai calcular na letra C é só para você o quê? Saber qual é o valor máximo possível da força de atrito, ok? Você vai descobrir lá, o valor da força de atrito máxima é esse aqui, vamos supor que deu lá 50, né? 50 newtons, professor, calculei aqui, é Mi estático vezes a força normal, beleza, calculou, deu 50. Aí vamos supor que lá na letra D você calculou lá, né? Lembre-se que você já vai ter o diagrama de forças ali, né? Aí vamos supor que na letra D você calculou Px. Aí você descobriu que o Px, calculei Px, professor, deu, sei lá, deu, quanto é que é a massa dele aqui? Vamos ver aqui, ó. A massa é 4, né? Então a força P é 40, né? Então Px, sei lá, vai dar uns 30, não sei, tá, gente? 30, vamos supor que deu 30, né? 30. E a força de atrito máximo, eu falei quanto? 50. Então, se Px é 30 e o atrito máximo é 50, eu pergunto, o bloco vai deslizar?
É isso que você tem que pensar, entendeu? Você vai calcular o atrito máximo, vamos supor que deu 50, o PX deu 30, é só um exemplo, tá? Não sei quanto é que vai dar aí não. Pô, PX é 30. PX que quer fazer o bloco descer ali, né? O PX. E o atrito quer segurar o bloco ali. Será que o PX vai vencer o atrito? É isso que você vai se perguntar, né? Se o PX for maior que a força de atrito máxima, né, o bloco vai deslizar. Se o PX for menor que o atrito máximo, então o bloco não vai deslizar, ele vai ficar parado. Entendeu? A ideia é essa. Se o bloco ficar parado, você vai calcular a força de atrito que é aplicada ao bloco de um jeito. Se o bloco deslizar, você vai calcular a força de atrito de outro jeito, entendeu? Então o cálculo da força de atrito vai depender se o bloco vai deslizar ou não. Você calcula esse valor máximo aqui, ó, para saber se o bloco vai deslizar ou não. Esse valor máximo não é o atrito, não é necessariamente o atrito sobre o bloco, tá? É só o valor máximo que o atrito poderia atingir. Aí você calcula o PX e vai comparar. Para calcular a força de atrito máxima, use o coeficiente cinético ou estático. Eu uso o estático, tá? Você usa o estático, tá bom? Aquela fórmula, força de atrito estático é igual a μ estático vezes normal, é para calcular o valor máximo da força de atrito, tá? Se você quiser agora calcular o atrito cinético, né, caso o bloco deslize, aí você vai fazer o quê? μ cinético vezes normal. Mas aquele coeficiente de atrito, só que você tem que ter o detalhe aqui, né? Aquele estático, você está calculando uma força máxima de atrito, não é necessariamente a força de atrito que está aplicada ao bloco. Tanto é que o bloco pode estar escorregando, por exemplo, certo? O bloco está escorregando. Então a força de atrito não vai ser o atrito estático máximo, vai ser um valor menor. Você sabe que o atrito cinético é menor que o valor máximo do atrito estático, entendeu? E aquele atrito estático, o valor máximo, lembre-se que eu estou falando, o valor máximo do atrito estático. Eu não estou falando que é o atrito estático, estou falando que é o valor máximo possível. Então você tem que calcular o máximo, comparar com o PX, verificar se o bloco desliza ou não. Se o bloco deslizar, vamos lá, o Jair está pedindo para repetir. Repetir o quê, Jair? Repetir qual parte? Eu posso repetir tudo, né? Vamos supor, nós estamos porque a gente já fez o diagrama de forças, nós já fizemos lá, determinamos o valor da força normal, ok? Já calculamos, né? Vamos supor que a gente já tenha feito isso. Aí a gente vai calcular essa letra C aqui, ó, determine o valor da força de atrito máxima. Como é que você vai fazer? μ estático vezes a normal. Só que a normal você já calculou na letra B. Mas cuidado, tá? Que na letra B, nesse exemplo, a força normal não é igual ao peso. Lembra, né? Na hora que você fizer o diagrama de força, isso aí que é a força normal. Nesse caso, vai ter a normal na direção Y, né? Perpendicular a X. E vai ter a força componente PY na direção de Y, né? Então, nesse caso, você vai ter N para cima de Y, né? Para o sentido positivo de Y. E o PX no sentido negativo, o PY no sentido negativo de Y, né? Depois que você fizer o diagrama, fica mais fácil de visualizar, né? Então aqui a força normal tem o mesmo valor de PY, aí você explica aí por quê, né? Faz o diagrama, né? Explica por que normal é igual a PY, beleza pura. Aí você calcula o PY, na hora que você calcular o PY, você vai ter o valor da força normal, essa é a letra B. Na letra C, é simplesmente você pegar o coeficiente de atrito e multiplicar pela normal que você calculou na letra B, né? Não pode errar a letra B, senão você vai errar a letra C também. Então, agora nós já terminamos de fazer a letra C, então nós já temos o valor máximo possível para o atrito no caso daquele bloco colocado sobre aquela rampa ali, ok? O valor máximo possível. Não quer dizer que o atrito é esse valor máximo que eu calculei, isso você tem que ter em mente, entendeu? Eu calculei o máximo, que o atrito pode atingir, igual eu já dou esse exemplo, eu tenho uma mesa que aguenta até 1000 newtons, aí eu coloco um objeto em cima dela de peso igual a 100 newtons. A mesa está fazendo uma força de 1000 newtons no objeto? Não. Está fazendo uma força de 100. Eu só disse que ela aguenta até 1000. Então, a mesma coisa ali, ó. Quando eu calculo, né, a força de atrito máximo que o plano pode aplicar naquele bloco, nessa situação, significa que o valor máximo que o atrito pode atingir ali é esse que eu calculei. Não quer dizer que o atrito atinge esse valor máximo. O estático do cinético é que quando você fala em atrito estático, é quando o objeto não desliza, né, sobre a superfície, né? Então ele está em contato com a superfície, mas sem deslizar. O atrito é chamado de cinético
a partir do momento que esse bloco estiver deslizando, né, sobre a superfície. Vai ter uma força de atrito ali ainda, né? Só que esse atrito é chamado de cinético. Né? O valor dele é menor do que aquele valor máximo que a gente calcula. Não dá, por exemplo que vamos supor que você calcule, né, o atrito cinético, no bloco e entre o bloco e a superfície, né? O valor é menor do que o valor máximo, né? Quando o bloco desliza, o atrito que atua sobre ele é menor do que esse valor máximo que eu calculei, entendeu? Por isso você tem que dividir, né, em 2 atritos, né? Entre a letra E e a letra C. O que tem a letra E e a letra C? Determina o valor máximo da componente Px. Determina o valor da componente Px. Px vai ter o mesmo valor de Fat? Não, né? Não sei ainda, né? Vamos calcular. Você vai falar Px vai ser P vezes seno de um ângulo, né? Você vai fazer o diagrama. Você vai fazer o diagrama ali, ó. Então vai ficar a letra C. Px é igual a P seno de 25, provavelmente é isso que vai ficar, né? Mas você tem que fazer o diagrama de forças. Letra D. Determina o valor da componente Px. Letra E. Determine o valor da força de atrito sobre o bloco. Determine o valor da força de atrito sobre o bloco. Como é que você vai fazer isso? Aí você já calculou o Px, você já calculou o atrito máximo, você já calculou a força normal, tá? Como é que você vai descobrir o valor da força de atrito? Aí você vai verificar assim, Px é maior ou menor que o Fat máximo? Se o Px for maior, então o Px vai arrancar o bloco dali, daquela posição, o bloco vai começar a descer, ok? Se Px for menor do que o Fat máximo, o Px não vai conseguir arrancar aquele bloco da superfície, arrancar no sentido de fazer deslizar, entendeu? O Px não vai conseguir fazer o bloco deslizar sobre a superfície, né? Porque ele não consegue vencer a força de atrito, né? Porque a força de atrito pode chegar até o valor máximo. Se o Px é menor do que esse valor máximo, então não vai conseguir vencer, né? Para vencer teria que ser maior que o máximo, entendeu? É isso. É igual você pensar num cara assim, né? Vou lutar com um cara ali, né? Eu só consigo vencer ele, né? Se eu empurrá-lo com a força maior que isso, só consigo derrubá-lo se eu empurrar com a força maior que 100 newtons. Aí você vai lá e empurra o cara com a força de 50. Ele não vai cair, né? Porque você empurrou com a força menor. Aí qual seria a resposta? É você que vai ter que fazer, né? O exercício é para você fazer isso aí. Você quer que eu faça aqui? Se vocês tiverem tempo, eu faço, não tem problema. Vocês querem que eu faça que eu já resolvo. Quem não puder ficar, não fica, mas está gravando e depois a pessoa responde. Mas é para você fazer. Você quer que eu resolva o problema? Se quiser que eu resolva o problema, eu resolvo aqui. A gente faz tudo, até as contas eu posso fazer. Você quer a resposta da letra E? A resposta, como é que faz? Eu acabei de explicar, né? Determine o valor da força de atrito. Como é que você vai fazer? Você vai comparar ali Px. Px é maior do que a força de atrito máxima? Então, se for maior, o bloco vai escorregar. Se o bloco escorregar, como é que você calcula o atrito? O atrito vai ser μ cinético vezes normal. Por quê? Porque ele está escorregando, ok? Mas e se ele escorregar? E se ele não escorregar? Como é que você vai fazer esse problema? Se ele não escorregar, você vai ter Px no sentido negativo de x e você vai ter Fat no sentido positivo. Px vai ter que anular Fat, ou Fat vai ter que anular Px, porque o bloco vai estar em repouso, né? Você descobriu que ele está em repouso. Então, se ele ficar em repouso, o Fat vai ter o mesmo valor de Px nesse caso, porque só tem essas duas forças aí, né? Na direção de x, entendeu? A ideia aqui é essa, na letra E. Se o bloco ficar em repouso, professor, se ele fica em repouso, então a soma das forças tem que ser nula, né? Então o valor de Px vai ter que ter o mesmo valor de Fat. Então Fat é igual ao Px que você calculou na letra D de dado. Entendeu? Mas se você descobrir que Px é maior que Fat máximo, o bloco não vai ficar parado, ele vai escorregar. E quando escorrega, é até mais fácil de calcular. É só você pegar o μ cinético e multiplicar pelo normal. Porque quando ele escorregar, a força de atrito não será atrito estático, será o atrito cinético. E como se calcula o atrito cinético? μ cinético vezes normal. É assim que se resolve, tá bom? Mais alguma dúvida? Ok, Jair, acho que entendeu. Você tenta, Jair, fazer, se surgir dúvida, né, nos seus cálculos, aí, na sua solução, depois você pergunta, não tem problema não.
Tudo bem, gente? Mais alguma dúvida, mais alguma pergunta? Já disse que entendeu, ótimo. Mais alguém quer tirar alguma dúvida? Quer tentar primeiro, né? Então é isso aí. Beleza, Emily também, beleza? Então tá joia, gente. Fica assim então combinado, tá? A gente não fez as contas, mas vocês façam, você pode comparar, né? Eu fiz aqui, quanto é que deu o seu, entendeu? Compara com um, compara com o outro, né? Com outro colega, vê se está diferente, se está igual, se der, né? Todo mundo faz, cada um dá um resultado diferente. Aí vocês falam para mim que eu resolvo para vocês, faço as contas para vocês compararem com o de vocês, tá bom? Então, fica combinado assim. Até a próxima, então. Um abraço para todos, bom final de semana. Falou, até semana que vem, Emily. Tchau, professor. Tchau, tchau. Falou, até mais. Tchau, professor, até semana que vem. Até semana que vem. Tchau, tchau.